Você tá escutando o barulho das crianças aqui? Ou... só esperar um pouco aqui. Tá ouvindo bem aí, Cristi? Digita no chat aí pra mim. No chat aqui do Gmail. Beleza. Só esperando que tem um amigo que vai. Pode ver o começo aí. Só pra ver se não tá. Então, vou dar continuidade ao, à explicação que eu dei anteriormente. Antes, só colocar aqui a minha tela. Então, para quem não assistiu ainda, essa é a terceira, na verdade, é a terceira apresentação, mas gravada é a segunda apresentação sobre o livro do José Honório Rodrigues. Mas estou aproveitando esse livro aqui. Ele já tinha sido indicado pelo amigo nosso do Núcleo de Estudos Estratégicos, o José Melo, como fonte, como forma de nortear nossos estudos. E, coincidentemente, o professor Olavo também citou esse livro no curso de Princípios e Métodos em Alta Educação. E eu aproveitei aqui, na hora que eu peguei o livro para ler, eu tive um insight. Depois, quem quiser, eu posso passar a transmissão. Eu expliquei lá esse insight que eu tive do primeiro capítulo, comparando ele com os estudos do Olavo, os objetivos do José Honório a respeito da história. E, em seguida, como eu já tenho certa familiaridade com a história, por ter pesquisado história, por já ter usado fontes, documentos, então eu
prosseguir nos estudos e como objetivo meu vai ser estudar a história. Estou percebendo que essas leituras vão ajudar muito aos membros do NE e aos outros alunos do Olavo que quiserem participar, não só do NE formalmente, mas participar de alguns textos, de algumas discussões, vier fazer apresentações, porque a partir dele eu vou fazer todo o panorama a respeito do José Honório. Né, o Olavo, no curso de Princípios e Métodos, ele cita principalmente três livros do José Honório, que é Teoria da História do Brasil, que é esse daqui, e deixa eu pegar os outros dois que eu esqueci de pegar. Os outros são Vida e História, que o Olavo cita no curso de Princípios e Métodos, e o outro é a História do Brasil, que o José Honório faz toda a linha da historiografia no Brasil, de todos os livros publicados. São 3 tomos. O primeiro aí é a historiografia colonial. O segundo, a historiografia conservadora. E o também terceiro tomo dessa segunda é a Metafísica do Lafundiário, o ultra reacionário Oliveira Viana. Né? Eu fiz todas essas aquisições a partir das indicações do Olavo. Tem outros também do José Honório, mas para não estender, eu vou usar falar só desses, mostrar só esses 3, né? Falar eu vou quando eu der prosseguimento nos estudos. Mas enfim, o, o José Honório, né? No primeiro ele faz uma abordagem de como é a atitude do historiador, como que ele tem que agir. Né, qual a função do historiador, que ele não é um espírito morto, ele é um espírito vivo no presente, e o que está ao redor dele do presente que vai nortear as pesquisas dele a respeito da história. E já depois, no o segundo capítulo, ele faz um desenvolvimento sobre a ideia de história. Logo no começo ele fala que a palavra história origina-se do grego historia, de onde passou por a maioria dos idiomas modernos, com exceção das línguas germânicas. A origem exata da palavra grega é incerta, mas tal como acontece com a alemã, que é às vezes considerada objetivamente como que sucede ou que sucedeu, e outras vezes subjetivamente como conhecimento do sucedido. Ela tem duplo sentido, exprimiria assim, portanto, não só o sucesso, como o inquérito ou investigação sobre o sucesso. O sucesso aqui é de sucessão. Agora, a partir disso eu fiz aqui um esqueminha, um mini resumo que eu vou colocar aqui na tela, para quem não tiver o livro poder acompanhar. Né? O Christian, você que é o meu feedback do YouTube, dá para ler bem aí? Aproximar mais? Espera aí, deixa eu aumentar o zoom aqui. Eu acho que agora ficou grande demais. Deu aí? Dá para ver bem? Capítulo 2.
Então, vamos lá. Então, o José Honório ele vai fazer uma divisão sobre a linha de histórias. Acaba sendo uma divisão cronológica. Ele vai fazer a questão entre história narrativa, história pragmática e o genético. A história narrativa buscava registrar fatos ou acontecimentos que pareciam extraordinários, né? O que significa isso, extraordinário? São fatos que, por exemplo, para que um historiador, por exemplo, ele vai falar sobre coisas que acontecem no dia a dia? Ah, minha mãe foi no supermercado, comprou isso, assim. Então, isso seria um fato ordinário. O extraordinário é o quê? Aquilo que algo de relevante aconteceu, por exemplo, uma guerra, né? Algo suscita um sentimento, desperta um interesse maior. Então, nesse período, ele procurava registrar então fatos ou acontecimentos que pareciam extraordinários. Então, o primeiro desses historiadores foi Heródoto, o primeiro a fazer do passado objeto de pesquisa e verificação, mostrando um grande avanço sobre os logógrafos. Logógrafos aqui, ele fala que, por exemplo, é aquele pessoal que fazia sobre mitologia, né? Porque eles não faziam uma descrição dos fatos, né? Eram aqueles poetas. Então, o José Honório considera esse trabalho do Heródoto um avanço sobre essa questão, não da mitologia em si, mas desses poetas que criavam histórias, porque que ele não estava criando uma história da cabeça dele, ele já estava, de certa forma, registrando, descrevendo. E então ele já aponta aqui o que seria essa história narrativa. É nele que se nota pela primeira vez a persistência ao princípio de fidelidade que começa a dignificar a história grega, né? Então, fidelidade o quê? Fidelidade aos fatos, de certo modo, à história. Então, esse é o primeiro tipo. O Heródoto é o representativo dele. Na Grécia Antiga não teve outro. O história pragmática deve ensinar a edificar e não apenas contar ou narrar a verdade. Aqui, como exemplos dessa história pragmática, nós temos Tucídides, Tito Livio e Tácito. Ele faz um breve resumo. Seu estilo é resultado da maturidade do espírito romano e seu apelo, como o de Tucídides. Tucídides. E qual é essa questão da história pragmática? A história pragmática é o seguinte, porque aqui é Tucídides mesmo. Eu que viajei no primeiro aqui. A história pragmática é o seguinte, você tentar tirar uma lição da história a partir da própria história, né? Por exemplo, você tirar uma lição moral da história, para que essa história não se repita, para que você faça algo melhor a partir da história que você conheceu. Então, a ideia do historiador na história pragmática, como o próprio nome diz, pragmático, é algo que vem para ter uma função, né? A história que ela tem uma função. Diferente na história narrativa, onde ele procura simplesmente registrar os fatos extraordinários sem a intenção de produzir nele algo que vai nortear a sociedade. Nessa aqui, na história pragmática, com Tucídides começando, o Tucídides também era um grego, começando com Tucídides, ela já tem uma ideia já tem uma ideia de você produzir algum sentido nessa história que você está escrevendo. Ele fala de Tácito, fala de Tito Livio, né? Ele fala que Tácito desejava pesquisar, eu não coloquei aqui, mas eu estou lendo o livro, desejava pesquisar a verdade que fosse útil ao mundo. Então daí você já dá para ter uma noção clara do que seria essa história pragmática. E agora a gente partindo dentro dessa questão de pragmatismo da história, ela se perpetuou até, por exemplo, a Renascença. Então,
podemos avaliar através do livro do José Honório que essa história pragmática ela se perpetua em toda a Idade Média. Ela não há um estudo crítico da história, né? A história, para ter uma função útil ao mundo, ela vai se perpetua, sem nenhuma ideia de você questionar a história, porque se isso está certo, se esses métodos de pesquisa estão certos ou errados, isso ainda não existia. O interessante é que ele coloca o João de Barros, ele vai ter a primeira ideia de uma universalização da história, é uma ideia cristã. Antes você nunca tinha uma ideia de universalização da história. Isso era inconcebível, até porque você não construiu outro mundo, né? Então, a partir do momento que você tem a mensagem de Cristo, ide e evangelizai todos os povos, que eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, todos os povos. Então, a partir do momento que os apóstolos saem para divulgar a mensagem de Cristo, ela não pode se resumir a um lugar, a um contexto somente. Então, essa universalização da história, ela nasce a partir do cristianismo. Isso é bem interessante da gente compreender essa questão, né? Com a vitória do cristianismo, a história continua pragmática. Apenas um novo elemento se juntava à concepção da ideia da história. Depois das tentativas de Santo Eusébio, ao escrever História Eclesiástica, segundo o plano idealizado por Santo Agostinho, na Cidade de Deus, e da obra de Paulo Osório, inicia-se a ideia da história universal. A universalização da história é uma ideia cristã, mas a verdade é que durante toda essa fase de domínio incontestado e incontestável da Igreja, a história não progride, limita-se apenas a preservar os antigos textos clássicos gregos e latinos. A época medieval é uma fase de transmissão dos textos clássicos para a Renascença. Então, já tinha falado isso, né? Só fundamentando aqui no José Honório. E ele vai colocar, né, eu só coloquei como detalhe aí, os estudos críticos metodológicos que partem de Jean Babylon, esse JJ Scaliger, aqui o José Honório bota o nome, são as iniciais, e Jean Baudin, que escreveram já em 1566 o primeiro tratado metodológico da história. Isso é muito interessante, você vai ver onde nasce o primeiro tratado metodológico da história. Ele só nasce em 1566, até então você só passava os textos da história como função pragmática mesmo, né? A partir disso nós temos pessoas que vão pensar mais a respeito da história, como Leibniz e Vico, que de certa forma tinham uma interpretação parecida a respeito da história. Os dois, eles colocam uma crítica parecida, a gente vai ver em seguida um pouco, mas aqui só um resuminho dela, que Vico mostrou que o pensamento histórico é construtivo e crítico e desenvolveu princípios filosóficos implícitos no seu trabalho histórico, censurando a estreiteza do credo filosófico dominante. Aqui, esse credo filosófico dominante não é o credo filosófico da Idade Média, dos escolásticos, da Igreja. Esse credo filosófico aqui, o Vico já está batendo de frente com a metodologia da história cartesiana, por exemplo, da questão que a história ela se apropria das ciências naturais. Isso a gente vai ver no capítulo 3, que eu vou falar em seguida, vai ficar bem claro essa questão, essa discussão a respeito da história. E, como falei, Descartes, Voltaire também, a filosofia da história para Voltaire nada mais é que a tentativa de extrair da história as verdades úteis. De certo modo, também uma história pragmática. Aí eu vou elencando vários pensadores daquela época, iluministas e outros, que estavam refletindo a respeito da história. Montesquieu, agora uma nova época no pensamento político e história. O Montesquieu já se apropria da história para estudar e para produzir uma metodologia de ciência política também, com o espírito das leis. Edward Gibbon, ideia de continuidade da história, né? Isso é só elementos que o José Honório vai tratar mais na frente, então eu não vou dar muita corda aqui. Dois importantes subsídios à noção da história datam dessa época. O primeiro é a secularização da história, e o segundo é o conceito de progresso ou de evolução, que abre caminhos novos para a interpretação histórica, acentuando o desenvolvimento da arte, dos costumes e da ciência.
Essas duas ideias derivam do pensamento de Voltaire, que liquidou a historiografia teológica de Bossuet. Bossuet, se não me engano, era um teólogo. Então, aqui o que acontece? A história ela não está ligada mais somente à parte de uma história do universo, vamos dizer do universo, uma história cristã, de continuidade, né? E que isso era visto muitos na época da Idade Média. Então, a história ela agora ganha uma noção secular, ela se separa desse sentido que ela estava ligando antes. E nós temos aqui Herder também, que faz parte do período dos românticos, é o Copérnico da história. Herder substitui a historiografia pragmática de sua época por uma nova história que não era uma simples coleção de sucesso, mas um drama interior da humanidade, o começo do historicismo e o relativismo histórico. Esse historicismo a gente vai ver bastante no capítulo 3, então não vou entrar em detalhe desse não. O historicismo seria uma forma de concepção do mundo, a forma de repensar a história. Então, eu falei com vocês no começo que nós temos a história narrativa, pragmática, genética ou científica. Então, a gente, de certa forma, não sei se eu poderia interpretar desse modo, mas um desenvolvimento sobre a ideia de história, né, como o próprio capítulo diz. Né, você tem uma história narrativa, que a pretensão dela é narrar os fatos extraordinários. Você tem uma história pragmática, que a função dela é tirar verdades úteis, tirar o que é útil para a sociedade, o que é útil para o mundo, dentro da história. Agora que como vocês viram, o Voltaire, ele, a partir, não do Voltaire, mas você já tem aqui uma secularização da história, né? Então, agora nós vamos perguntar, e a história? O que é a história? Por quê? Como devemos estudar a história? Então, essa é a questão que começa a nascer a partir da história científica. Monumento Germano Histórica, a mais autorizada coleção de fontes documentais. Ou seja, aqui começa a se dar relevância nas fontes da história. Né? Você tem aí B.G. Niebuhr e Leopold von Ranke. Leopold Ranke, que é um dos maiores historiadores de todos os tempos, né? O cara que ele faz uma revolução no método da pesquisa histórica. Aí aqui temos um trecho aqui. O apuro do exame crítico das fontes e a grande e minuciosa colheita de documentos que a história se torna, definitivamente, no campo de seu método de trabalho e de investigação. Uma ciência de indiscutível aceitação. Então a história ela já começa a fazer parte dos meios de estudos na Europa, né? Porque se vocês se lembrarem aí, no período da Idade Média, apesar da gente ter falado da história pragmática, a história não era uma fonte de estudos dos escolásticos, das escolas monacais, catedráticas, né? Não estava elencado entre os principais, dentro do trivium, do quadrivium, né? A história em si mesma não fazia parte, ela até entrava nesses estudos, mas você não tinha estudo da história nessas escolas, né? O novo ideal de conhecimento histórico é bem caracterizado por Niebuhr ao comparar o historiador a uma pessoa encerrada num quarto escuro e cujos olhos vão pouco a pouco se acostumando à obscuridade, até poder distinguir nela os objetos que não via e que reputava invisíveis. O trabalho do historiador é assim um trabalho subterrâneo. Essa analogia, o que a gente pode entender dela é o seguinte: o historiador, por mais que ele tenha uma noção da história, quando ele entra quando ele vai buscar nas fontes, ele não tem ali uma história, ele que vai ter que escrever a história, ele que vai de certo modo, dar uma unidade nesse discurso da história, vai sintetizar o discurso, aquelas fontes, né? Então ele vai analisar as fontes. E muitas vezes ele está perdido das fontes. Primeiro ele vai ter que organizar as fontes que ele vai trabalhar. Depois disso vai ter que ver qual a conexão, que nem sempre as fontes ela tem uma causalidade entre si. Não tem, uma fonte não significa que a outra escreveu. Você pega 2 anos ou 20 anos separados e você vai tentar, a partir daquilo ali, criar uma história a partir daquilo ali. Tentar compreender aquele período
E você vai ter que colocar nesse período nessa lacuna, nesse tempo, o seu imaginário. Né? Você vai tentar imaginar, conceber, logicamente, o que teria acontecido nesses 10 anos, ou o que foi importante. Mas, como eu falei na primeira reunião, a história é complicada, porque ela sempre vai estar se atualizando. Então, a história ela nunca vai ser absoluta. Né? Nunca você vai conseguir encontrar a história humana, né? Lógico que Deus sabe de tudo, sabe todas as coisas, ele sim tem uma história absoluta, mas nós somos limitados a conhecer, nós não podemos conhecer a história absoluta, até porque nós não vivemos todos os tempos. E a nossa fonte e o nosso estudo são o quê? São as fontes. Isso, só que as fontes não vêm delimitando tudo que aconteceu todos os dias, todas as horas. Então ela vem esparsas, dependendo do que conseguiu conservar dessas fontes. Então, é um trabalho no escuro que o historiador faz, vai tentando achar aquilo ali, né? A partir do momento que vai vendo uma fonte com a outra, ele vai clareando um pouco, uma coisa vai iluminando a outra, mas no início ele está no escuro, não sabe como pesquisar, aliás, como fazer, como o que, que vai sair disso. Ele vai para lá para saber o que, que é. E vai também ajudar, vai levar a lanterna lá para clarear esse, essa escuridão. O, Então, essa questão do imaginário, né, eu falei até na primeira apresentação sobre a importância da literatura aí, que ela vai preencher esse imaginário e ela é um respaldo da história para você complementar essas lacunas. E sobre o método de história ainda, vamos seguindo aqui, o Rank fala o Rank dissociou o estudo do passado das paixões do presente e pretendeu narrar a história como na realidade foi. Estabeleceu a necessidade de basear-se na construção histórica em fontes estritamente contemporâneas. Fundou a ciência da prova mediante análise das autoridades contemporâneas. Então aqui a gente, o que? Essa análise da fonte, né? Ele criou uma criteriologia, né? Não sei se ele fez isso, mas ele começou a colocar critério das fontes, análise das fontes. Por exemplo, quem produziu essa fonte? Quem produziu essa fonte foi vamos dizer assim, vamos estudar a Inquisição Espanhola. Quem produziu essas fontes foi o governo espanhol. Mas espera aí, se for o governo espanhol que produziu, peraí, não vamos também levar que tudo aquilo que está ali como fonte, que ele falou, é verdade. Nós temos que ter um certo desconfiança dessa fonte, porque ali pode ter alguma intenção de quem a produziu. Então você bota o critério, qual a validade. Por exemplo, ao mesmo tempo que você pegar um iluminista falando sobre a Inquisição Espanhola, né? Aonde que está até ali aonde está ali a veracidade e onde está a propaganda. Então você cria um critério, é uma ciência da prova. Né? Você começa a analisar essas fontes. Então, já só mais uma comparação com estudos antigos, né? A história pragmática, a história narrativa. Nessa história científica começa a necessidade de usar arquivos e documentos, que antes não havia esse interesse. Né? Você contava a história do jeito que ela passou na sua frente, ou do jeito que as pessoas falavam, e você, por exemplo, o Heródoto, com a capacidade dele de expressão e de escrita, ele fazia aquilo. Só que ele não analisou nenhum documento, ele não viu nenhum documento para escrever a história, ele foi e pegou aquilo que ele viu, mais ou menos. É a história pragmática do mesmo modo, não tinha uma análise de fonte, né? Até porque não tinha um estudo da história científica. Aí nós temos um trecho de Conte também, é que ele vai pegando vários autores, e foi isso que eu fiz, né? Da ideia de história, a gente pegou o Rank, pegou o Niebuhr, agora vamos pegar o Conte, que ele fala que o mundo histórico era esquematizado com ideias gerais, empiricamente fundamentados e só causal e geneticamente podia ser compreendido. Uma das leis fundamentais é dos 3 estados. Essa lei dos 3 estados do Conte eu sabia, mas agora me fugiu. Eu posso só aqui pegar no wiki aqui.
A lei dos três estados é a coluna principal na qual está assentado o edifício filosófico, científico e político elaborado por Comte. A lei dos três estados é fundamento da obra de Comte, aplicando-se a vários âmbitos da existência humana, desde as belas artes até a política, passando pelas ciências. Ela é uma concepção ao mesmo tempo epistemológica, histórica e filosófica, tendo permitido a Comte criar a sociologia, história da ciência e também a psicologia positiva. Então, seria o espírito humano, de modo a explicar os fenômenos que se observam no universo, passa necessariamente por três estados: teológico, metafísico e positivo. Né? Essa ideia do Comte vai desencadear na ideia de ordem e progresso. E eu vou preparar também uma apresentação do Timachev a respeito de Comte. Aí eu esclareço melhor essa questão dos três estados e pensamento de Comte, até porque a sociologia é importante para os nossos estudos. Mas dando prosseguimento aqui, qualquer dúvida, gente, qualquer crítica, coloca aí no chat, ou no Facebook, ou no Gmail, ou no Hangout, quem quiser participar também para falar alguma coisa. Em seguida, nós temos Thomas Buckley e Hippolyte Taine. Foram os grandes entusiastas e aplicadores da doutrina positivistas ao mundo da história. Só para resumir um pouco essa doutrina positivista, para quem não sabe, o Comte, a ideia dele é qual? A ideia dele é você trazer as ciências naturais para a ciência histórica, né? Você trazer as leis da física, as leis das ciências naturais, e colocá-las em prática dentro da sociologia. Tanto que o primeiro nome da sociologia é física social, ou seja, ele tenta implementar certas leis na sociedade para que ela tenha uma ordem e progresso, né? Assim, banalmente, é esse o resumo da ideia do Comte. Então, nós temos aqui alguns doutrinadores positivistas. Esse Hippolyte Taine, junto com o Rank, que eu me lembro, é outro historiador que o Olavo cita, no áudio que tem no YouTube, né, os 10 maiores livros da história, né, que ele fala a origem da França contemporânea. Aí aqui tem um resumo, o Taine procura as leis históricas, a conexão geral dos grandes acontecimentos, a causa das conexões, em resumo, as condições da transformação e desenvolvimento humano. A história deve reduzir-se a uma série de definições que se desenvolve a um problema de mecânica, isto é, ao jogo das três forças, raça, meio, momento. Olha só o que ele fala aqui, ó, a um problema de mecânica. Ele está trazendo lá a mecânica newtoniana para dentro da sociologia, né? Uma ideia de determinismo dentro da pesquisa histórica, né? Determinismo de raça, determinismo de meio e do momento. Então, por isso que a gente esse determinismo está implicado dentro da teoria do Comte, em sociologia e em história também, já que ele fala que as ciências naturais são a base das ciências humanas. Outro historiador importante é Fustel de Coulanges, tem um livro que eu ainda não li, chama A Cidade Antiga, é um livro bem comentado. É o melhor historiador, aquele que se prende aos textos, que os interpreta com maior justiça, que não pensa senão de acordo com eles. Uma crítica contra essa escola positivista é de que ele se atém ao texto somente, não tenta imaginar a realidade por trás do texto. E muitas vezes nem se coloca aquela crítica, por exemplo, que eu fiz quando eu falei sobre a questão da história da Inquisição Espanhola, ou sobre a crítica à Inquisição Espanhola, né? Ele pega o texto e se baseia no texto para fazer a história. Então, acaba tendo esse estudo dele, muitas vezes, pode ter uma massa documental enorme, mas ele fica limitado a só se basear nos textos, né? sem explorar a questão do imaginário, as lacunas. Tenta fazer a noção de causalidade dos acontecimentos somente pelos textos. O Henri Beer e Lucien Febvre insurgiram-se contra essa história historizante, que se basta a si mesma e que pretende ser suficiente para a compreensão histórica. Pessoal, o Fustel de Coulanges é do final do século XIX, início do XX. Já o Lucien Febvre, ele faz parte dentro da história que chama a Escola dos Análises,
uma história inaugurada com um historiador chamado Mark Bloch, que ele faz uma mudança na metodologia de interpretação histórica. Ele tem um livro chamado Apologia da História, e uma frase célebre do Mark Bloch que eu lembro que ele fala que a história é a ciência dos homens no tempo. E ele inaugurou o Lefebvre, então, e eles criticam muito essa metodologia positivista de análise da história. Aí nós temos aqui o Theodor Mommsen, e o José Honório fala que Mommsen, Rank e o Burckhardt formam a mais completa tríade de historiadores do século XIX. Ele assinala aqui que Mommsen, ao contrário de Rank, não conhecia a quietude contemplativa, procurava captar os acontecimentos, revivendo-os, pensando neles, submergindo-os neles, né? Literalmente, ele integrava-se na história, né? Meditava a história. O Jacob Burckhardt não professava as ideias de Rank sobre o poder e considerava a cultura uma das forças da história universal. O Rank escreveu aquela a história de los papas, né? Eu achei um site, mas às vezes eu tinha que pegar de novo, mas eu acabei não pegando. Tem um site que tinha esses textos lá. O grande equívoco do Burckhardt foi de crer na reversibilidade e procurar na história o típico e o constante. É uma crítica ao Burckhardt. Aí tem o Turner, F.J. Turner. Seus estudos demonstraram que o verdadeiro ponto de vista para compreender a história norte-americana era o movimento da fronteira para o ocidente, que tudo que era caracteristicamente norte-americano deriva completamente de uma psicologia das fronteiras e das peculiaridades das instituições desta, que são produtos das condições ambientes. O Turner ele tenta fazer colocar o eixo, porque até então, qual que era o foco da história? Era o Ocidente. Então, o Turner tenta trazer os Estados Unidos para dentro da história, da reflexão histórica também. Né? O papel dos Estados Unidos no desenrolar da história. Porque a história não é mais a mesma. Não tem como essa crítica, até o José Honório faz. Você não pode ficar mais no século XVIII, XIX, né, estudando só a história da Europa e esquecer que existe os Estados Unidos, que se torna a maior potência industrial, superou a Inglaterra. Enfim, você não poderia tirar a relevância dos Estados Unidos. O Turner, então, ele tenta fazer essa questão da fronteira, né? Ele tenta, não que seria uma ideologia de colocar o patriotismo americano, mas a ideia de você trazer a reflexão histórica para um outro patamar também, até porque nos Estados Unidos que se inaugura a democracia, que antes não havia na Europa, né? E acabou sendo uma revolução de governo que influenciou todo mundo, né, no século XX. Né? Você até cria, de um movimento que nasce espontâneo, que é a democracia americana, né? Um bom livro é A Democracia na América, do Alex Tocqueville. Né? Você vê que surge espontâneo a democracia. Eles ainda eram ligados reis, mas tinham autonomia interna. Ninguém chegou lá com a ideia de democracia. E a partir do século XX, um grupo de idiotas começa a criar a ideologia da democracia. Grupo de idiotas não, porque tem interesse por trás, mas quer fazer por uma democracia global, né? Você pega lá, tem estudos. Tem um livro que eu comprei é o Fernando Henrique Cardoso, o Bill Clinton e outros lá discutindo sobre a democracia global. Isso, tudo fachada. Né? Quem tem alguma dúvida, não assistir às aulas ainda, assista principalmente a primeira aula de teoria do Estado. Lá está falando lá, esse negócio de que todo mundo tem que viver democracia, não é isso, não faz parte do ciência política, né? Isso é ideologia. É um símbolo autojustificador. Seguindo, nós temos o Henri Pirenne, que foi um dos primeiros a investigar na prática do trabalho histórico a influência do fator econômico, do comércio e da indústria. Deu-nos a representação esquemática do feudalismo ao capitalismo e recuou à fase inicial do capitalismo para o século XII. Um grande livro dele é o The Stage of Social History of Capitalism. O estágio da história social do capitalismo.
Então aqui a gente já percebendo, às vezes fica meio maçante essa apresentação, mas eu não vejo como fazê-lo de outro modo. Mas se vocês ainda estão conseguindo prestar atenção no que eu falo, preste atenção na questão do desenvolvimento do estudo de história. Né? Como já falei, narrativo, pragmático, você já sabe as funções e tal, análise científica, e aqui você começa, a partir aqui do Henri Pirenne, você começa a estreitar o estudo da história, né? Você não pega mais a história do país, a história da comunidade, a história da civilização, você está pegando o aspecto econômico da história, o aspecto de comércio, o aspecto da indústria. Então você já estreita os estudos da história, né? Tanto que hoje a gente tem história cultural, história econômica, história política, história de gênero, enfim, vai por aí. Então ela começa com o RPN, que ele quer tirar por aí a economia no século tal, a economia no país tal, né? The Stage of the Social History of Capitalism. Em seguida nós temos o Friedrich Meinecke, que tinha preocupação a respeito do conflito entre poder e as ideias na história. E como a gente, seguindo aqui o Benedetto Croce, eu, eu, eu falei que a gente, quando estuda história, a gente tem que um pouco desconfiar do que a gente está lendo, não desconfiar de modo, vamos dizer assim, maléfico, mas não é maléfico, né? A gente tem que ter uma certa desconfiança do estudo da história, né? O que agora eu peguei é o seguinte: qual o interesse está por trás desse estudo da história, né? Então, qual o interesse por trás do próprio José Honório de Rodrigues ao escrever esse livro? E quando eu reli essa parte, eu estava escrevendo sobre Benedetto Croce, eu percebi que eu acho, não tenho certeza, mas pelo que eu vi escrevendo e pela aquela síntese que eu fiz na primeira apresentação, eu acho que o principal historiador que influencia o José Honório Rodrigues é Benedetto Croce. Né? Pelas coisas que ele coloca, enfim. Fica a indagação, quem estiver lendo o livro, perceber a mesma coisa ou não, depois a gente conversar. Mas eu acho que é o Benedetto Croce, ele bota. A concepção da história de Croce se desenvolve aos poucos em alguns de seus mais importantes livros. Como teoria e história da historiografia, la história como pensiero come azione, né, história como pensamento e ação, que eu tenho, mas ainda não li, nas quais reivindica a autonomia da história e dissolve a filosofia na história. Toda história é história contemporânea. Frase clássica dele. Essa frase pode ser usada para o bem e para o mal. Para o bem, como a gente viu a primeira apresentação do José Honório, que ele fala que é a importância do contemporâneo, do presente no estudo da história. Mas pode ser usado para o mal, como, por exemplo, uma vez eu indaguei uma professora por que ela estava ensinando história do cinema, não história do cinema, estava ensinando negócio de cinema e história contemporânea. Eu aprendi quase nada de história contemporânea porque eu não tive aula de história contemporânea. Lógico que eu deveria estudar por trás, mas os outros estudos que eu tinha acabam me tomando tempo e como via que a professora não falava coisa séria, eu deixei de lado. Né, o Jorge, que está nos assistindo, sabe, não sei se lembra da Ana Maria Dietrich, ela falando lá, eu falei, professora, você não está dando história, você não está dando história, você está dando só cinema, plot point, um monte de coisa que não tem interesse no nosso estudo de história, né, não vai formar a base. Aí ela vem, estava ensinando falando de Matrix, ela fala que toda história é história contemporânea. Como diz Benedetto Croce, né? Então você pega aqui qualquer idiota para pegar uma frase e interpretá-la do seu jeito. Ficou clássica só para descontrair. Toda a história é história contemporânea, no sentido de que revive na própria consciência a atividade passada. Constitui a história é o ato de compreender e entender, induzido pela exigência da vida prática. Isso está tudo implícito no primeiro capítulo. Pelo menos eu percebi. As obras históricas de todos os tempos, de todos os povos, nasceram destas exigências e das perplexidades que implicam. A ciência e a cultura histórica existem com o propósito de manter e desenvolver a vida ativa e civilizada da sociedade humana. A teoria da história contemporânea apresenta duplo aspecto. O primeiro é restrito, consistindo na concepção da história como aquilo que se recria e se revive
para fazer servir a quanto serve aos nossos interesses particulares. O outro, mais largo, no sentido de que a história do passado se ilumina com as luzes da nossa própria história. A história não consiste na descrição dos personagens, dos acontecimentos, catástrofes, horrores do mundo, mas na indagação de quais foram as necessidades efetivas dos povos e de que modo as superaram. A história é, assim, a obra do historiador. Clara afirmação subjetivista. A história é o conhecimento do eterno presente. Para reviver o passado, devemos aproximar-nos de nós mesmos. A história é a história do espírito, finalmente. A história é filosofia, que não é senão metodologia da história. Não, cara, isso é tudo o que o José Honório Rodrigues falou que é a função do historiador. Tá resumindo nesses dois parágrafos aqui, né? Então, eu acredito que ele é puramente influenciado, puramente não, mas muito influenciado pelo Benedetto Croce. Em seguida, nós temos Max Weber e Ernest Trost. Max Weber foi um dos maiores sociólogos do século XX, uma mente, uma capacidade fascinante. Era um cientista social, de certo modo positivista, mas tinha uma capacidade de estudo fascinante e a busca da verdade. O Olavo fala, quem não sabe, um pouco de Max Weber, o Olavo critica de que o erro do Max Weber, não só o Olavo, né, eu acho que ele pega isso do Wegener, que o erro do Max Weber foi procurar, né, romper com a metafísica. Aliás, não é ele que rompe, né, toda a ciência moderna rompe com a metafísica. E tentar caçar a verdade dentro do próprio processo histórico, dentro do próprio processo social, dentro da ciência econômica. Então ele tenta achar a verdade onde não é possível, onde as coisas são relativas, né? Enfim. Mas do mesmo jeito, até por isso que ele ficou louco, né? Não foi estudar Aristóteles. A teoria da multiplicidade das conexões causais, da importância dos fatores ideais, as ideias sobre a periodização da história universal receberam de Weber e de Trost as mais decisivas contribuições concretas. Oswald Spengler, com sua morfologia da cultura, originada da teoria de Danilevsky e o determinismo ou fatalidade do ciclo de civilização, representa uma naturalização do pensamento histórico. Aí nós temos outro aqui, Charles Seinobos e Charles Van Langlois, que ele fala que é o melhor sumário de método histórico, mas são dois meio positivistas. O Seinobos, ele meio que ficou ultrapassado, a metodologia dele de pesquisa histórica. Aí tem aqui William Ashley, que o João Honório fala pouca coisa. E outro grande historiador que foi o Johann Huizinga, né? A história das ideias e da cultura tem especialmente em Huizinga e Bernard Grusten perdão pela pronúncia, tá? As mais autênticas expressões de seu cultivo, pelo arejamento em comum, pela iniciativa, vigor e efeitos duradouros. O encanto de sua obra, o forte sentimento histórico, o gosto literário, aquela capacidade de pôr-nos em contato com suas próprias coisas, dando-lhes vida que o torna um dos maiores historiadores deste meio século. O Johann Huizinga é o autor daquele livro, O Outono da Idade Média, que foi lançado ano passado pela, não sei qual editora, mas foi lançado, um baita de um livro. O Olavo colocou ele também entre os 10 maiores livros da história. Então foi um grande historiador. Enfim, aí tem o Ritter von Simic, que eu não anotei muita coisa aqui dele, quase nada. E esse foi um resumo do capítulo 2. Eu tinha falado dele na outra apresentação. Só falar do será como professor SRBIK. Era uma das causas mais renomadas figuras intelectuais da Áustria, conhecido e considerado expositor no campo da ciência histórica. No último trabalho citado, conta a história da historiografia alemã desde a Idade Média e do humanismo, até o fim do Terceiro Reich. Mas ao mesmo tempo que conta o suceder da historiografia alemã, seus guias em principais obras
em consonância com os grandes períodos vitais do pensamento germânico europeu, tende sobre questões fundamentais da vida europeia, constituindo uma história do espírito e do mundo ocidental. Seria curioso. Só para terminar aqui com o parágrafo do José Honório, ele fala o seguinte: nesse ligeiro sumário destacaram-se apenas aqueles que, mortos, revelaram durante sua vida importantes ideias no esclarecimento da história, quer pela sugestão teórica, quer pelas contribuições concretas. Muitos outros faltam, mesmo entre os nomes recentes, como Sir Charles Furt, Dom Rafael de Altamira e Creveia, Henri Hauser, Philippe Sagnac, A.F. Pollard, Louis Halfin, John A. Clapham, Harold Temberley, Ellen Power, Carl Becker, cujos trabalhos eruditos ou divulgação contribuíram para a história concreta, mas cuja exata avaliação e julgamento exige maior espera. Outros como J. M. Trevelyan, J. N. Clark, F. M. Powick, R. H. Towney, L. B. Namier, Arnold Toynbee, né, esse é bem falado pelo Olavo, como um dos grandes historiadores e está por trás do movimento globalista, J. P. Gott, Winston Churchill, Charles Webster, George Barragan, Lucien Febvre, Pierre Renovois, Ludwig Derril, Gerhard Ritter, Arnaldo Momigliano, os dois Potemkin, F. V. E. Sidorov, F. Vercauteren e muitos outros ainda estão contribuindo com novos estudos. Você vê que é fascinante a capacidade de sintetização desse livro. Não sei se o Jorge ainda está nos escutando, né? Se tiver, meu nome vai acenar, que a gente não, no curso de História, a gente não vê, a gente passa rápido por isso e não vê a grandeza. Por exemplo, eu não tive o estudo do José Honório no curso de História. Já ressaltei isso outra vez. Então a dimensão desse cara é muito grande. Né? E é brasileiro, acredito. Enfim. Acho que esse foi o resumo 2. Se eu partir aqui diretamente para o resumo 3, acho que vai ficar bem maçante, porque é mais discussão, né? Nem eu achava que ia ficar mais ou menos 1 hora em cima que ficar 1 hora em cima desse capítulo 2. Mas acho que eu vou encerrar a transmissão aqui do capítulo 2. Vou ver com os colegas aqui se eu prossigo no 3 hoje ainda. Então, beleza.